que eu pensei para esse segundo encontro? Assim, além de retomar algumas coisas que eu acho importante, porque a gente fez uma grande viagem, como eu digo, horizontal pelo pensamento freudiano, tentando nos localizar, tentando nomear os momentos importantes. Essa questão da internet, meu celular aqui que está... Deixa eu desligar. Tentando, né, nos localizar no tempo e no espaço. Partimos lá de 95 e fomos até 32, etc., tentando dar alguns assinalamentos importantes na questão freudiana. Mas, evidentemente, falar de identificações no pensamento freudiano tem um outro convite que quase ele está posto como uma continuidade quase intrínseca. E qual é a continuidade cada intrínseca? Eu diria que nós temos duas coisas, dois grandes conceitos, que são uma espécie de genótipo ou de genética psíquica, a gente quiser, usando uma expressão metafórica ao estilo freudiano, que é justamente assim, o que é o genótipo, o que é o fenótipo, né? Se eu fizesse uma analogia com isso. As identificações e a teoria da bissexualidade, elas implicam nesse genótipo que nos constitui, e ele vai se manifestar na forma mais clássica, mais ampla do pensamento freudiano, no que o Freud vai chamar o complexo de Édipo, né? Com todas as suas complexidades, né? Porque falar do complexo de Édipo, eu tenho me inquietado nos últimos tempos, todo mundo acho que já tem ouvido falar em algum momento ou outro de uma psicanálise sem complexo de Édipo, são discussões intensas, polêmicas muitas vezes, e que eu acho que merece ser resgatado, apesar de ser esse conceito mais do que secular, né? Porque o complexo de Édipo, ele surge não como complexo, mas como uma ideia, o primeiro grande momento em que o Freud vai fazer uma costura entre Sófocles, né? O Édipo de Sófocles, e começar a dar as bases fundantes do seu complexo. Nós estamos lá em 97, em Carta Flis. Então, em 1897, é o primeiro momento que o Freud diz aquela célebre frase: todos nós fomos Édipo na fantasia. Aí também ele está linkando toda uma questão identificatória com a questão edípica, o que é a tragédia, o que a peça evoca em cada um de nós, e ele se pergunta esse caráter universal. E sempre naquela dupla face, que quando o Freud vai falar do complexo de Édipo, vai retomar, ele normalmente vai juntar o quê? O Édipo de Sófocles com Hamlet. Essa conversa entre Édipo e Hamlet a gente vai encontrar já lá em 97, que ele vai trabalhar e vai dizer, e vai fazer as comparações entre essas duas grandes histórias, uma de um lado, né, Sófocles, e do outro lado Shakespeare, como é que esses pensadores, e dentro daquela máxima freudiana que ele vai sempre defender e vai dizer de forma mais clássica, lá em 1907, que os setores criativos vieram antes dos psicanalistas, e evidentemente ele está se balizando, entre outras ideias, nesses dois grandes conceitos. Evidentemente, o complexo de Édipo, então, começa a nascer ali, o Freud retoma oficialmente já aí na interpretação dos sonhos. Na interpretação dos sonhos, é o momento oficial em que o Freud apresenta para o mundo psicanalítico emergente a ideia, então, da tragédia edípica. Lá no item sobre a morte de pessoas queridas, no capítulo 5º, ele traz isso e anuncia aos moldes muito parecidos com a carta, né? O que esses sonhos sobre morte de pessoas queridas remetem a esses desejos incestuosos e parricidas, ele vai engatinhando nisso. Mas o complexo de Édipo vai nascer como complexo propriamente dito só em 1910. Né? Em 1910, num tipo de escolha objetal feita pelos homens, é o primeiro grande momento que o Freud anuncia o complexo de Édipo com a palavra que vai dar sustentação a ele. Mas o que eu estou querendo falar? Antes de nós entrarmos nas nuances do complexo de Édipo, com toda a sua problemática identificatória, a gente tem que falar algumas coisas sobre a questão da bissexualidade. E a bissexualidade, sim, se o complexo de Édipo tem as suas questões polêmicas dentro do universo psicanalítico, a bissexualidade ela se torna muito mais polêmica e muito mais complexa. E eu estou dizendo, desde a minha leitura, que as questões identificatórias elas são indissociáveis da questão da bissexualidade. E, não ao acaso, esses conceitos também nascem quase contemporâneos. Né? O Freud vai começar a falar sobre a questão de uma bissexualidade também nas cartas a Flis. Né? Lá nas cartas a Flis de 98, de 99, ele começa pela primeira vez a trazer para nós de forma mais explícita toda a questão da bissexualidade. Claro que ele inicia de uma forma dentro do escopo daquilo que vigora nessa psicanálise incipiente, ele vai trazer desde a ideia da sexualidade adulta, evidentemente, já que a sexualidade infantil, propriamente dita, como nós conversamos a semana passada, só em 1905, né, estruturando o sujeito.
Mas nesse tempo primeiro, ele tem algumas frases lapidares. Ele diz assim, olha, e tem uma frase importante que ele diz para o Fliess, né, lá em 98, ele diz assim, desde que eu me familiarizei com a ideia de bissexualidade, a considero tão importante quanto a ideia de defesa. Ou seja, a defesa, naquele momento, por Freud, ele tinha lançando as bases fundantes do que vai vir a ser o recalque, numa tradução, ou a repressão, se vocês quiserem. Então, ele diz, a noção de bissexualidade, para mim, é tão importante quanto a questão do recalque. E o recalque é um elemento central no pensamento freudiano, ele já tem toda uma ideia, né, do que a histeria, as histéricas que fazem parte do estudo sobre histerias, o que culmina nesse conceito. Então, nesse momento, 99, ele volta a falar sobre a bissexualidade, ele vai trazer a ideia de novo, uma outra analogia que ele diz assim, bom, agora eu estou mais do que claro que toda vez que há um encontro sexual entre duas pessoas, tem no mínimo 4 pessoas envolvidas. Né? O que é o feminino e o masculino em cada uma dessas pessoas e como é que isso é reeditado nesse encontro. Entre o jogo de um certo xiste, uma metáfora, mas ele vai dizendo isso. E quando ele chega em 1901, que ele já está ali, a interpretação dos sonhos está lançada, ele está num outro momento, o Freud vai retomar e vai dizer a importância da bissexualidade e a necessidade que ele sente de estruturar uma teoria sobre a bissexualidade. Ele precisa dar vazão a isso. Ele diz assim, olha, eu preciso ir até a raiz do problema. E para ir até a raiz do problema, ele tinha a pretensão de escrever um trabalho específico sobre a sexualidade humana, tendo como foco a bissexualidade. Esse trabalho ele nunca vai escrever. Né? Ou se escreveu, se perdeu. Não tem esse trabalho específico sobre a bissexualidade. Mas um dos grandes momentos sobre a bissexualidade vai estar nos 3 ensaios. Né? Nos 3 ensaios, ele vai fazer algumas analogias importantes, a ideia de um hermafroditismo psíquico, ele vai trazer toda essa complexidade entre o feminino e o masculino, que é aí que eu digo assim que tem toda uma discussão freudiana com a ideia do pensamento binário freudiano, entre feminino e masculino. Então, o Freud vai fazer várias críticas dos pós-freudianos, evidente, podemos pensar as novas configurações da sexualidade, as sexualidades nômades, as sexualidades inconfidente, que esse binarismo não seria condizente. Evidentemente, isso é uma leitura e uma discussão pertinente e apropriada, mas nós temos toda uma questão importante, que é o que pensar do que é o feminino e o masculino no pensamento freudiano. Então, esse já é um outro desafio, quando a gente pensa e está tecendo esse conceito junto com o processo identificatório. Ou seja, o feminino e o masculino, nós temos que abrir toda uma série de janelas, se nós formos fazer uma analogia aí com as várias janelas que se abrem no mundo online, para poder contemplar esse grande mosaico, que é a questão do feminino ou a questão do masculino no pensamento freudiano, que, evidentemente, é a primeira grande ressalva que a gente tem que fazer, que feminino e masculino não tem a ver com gênero. Feminino e masculino, algo produto da bissexualidade, que constitui a homens e mulheres, se a gente quiser manter esse patamar mais amplo de gêneros, né? Com toda uma questão também discutível. Mas, de qualquer forma, esse feminino e o masculino tem a ver com 3 grandes momentos na estruturação do sujeito, desde o momento de como é que vai se costurando essa questão da bissexualidade, e o Freud vai participar de 3 grandes momentos com isso. E, claro, que esses 3 grandes momentos são didáticos, para que a gente possa ter uma certa ideia do que ele está falando. Num primeiro momento, ele vai jogar na questão que é mais conhecida por nós, a questão atividade versus passividade. Ou seja, o que é o ativo enquanto masculino e o passivo enquanto feminino. Outras discussões importantes. Desde que a gente saiba que esse feminino, de novo, não tem a ver com gênero e que o feminino, para Freud, tem a ver, entre outras coisas, com a capacidade de albergar, com a capacidade de conter. Com a ideia do feminino, passividade, o masculino quanto ativo, o Freud lança bases importantes para a gente poder pensar uma disposição feminina originária, ou para a gente poder pensar as origens femininas da sexualidade humana. Então, essa disposição, né, a passividade originária, como um tempo primeiro da sexualidade humana, teria a ver com toda a importância, porque a gente vai deixar agora um parênteses sobre isso, esse jogo passividade versus atividade da bissexualidade, importante e significativa. Isso vai nos interessar e nós vamos retomar alguma coisa que nós conversamos a semana passada e vamos deixar em suspenso isso. Eu queria retomar com vocês uma questão. Vocês lembram que nós estávamos conversando semana passada, naquele rápida, né, viagem que nós fizemos, e nós temos que, se nós queremos olhar bissexualidade, processo identificatório e complexo de Édipo, nós temos 2 grandes textos para olhar.
rapidamente eu tinha dado algumas considerações para vocês. A primeira grande consideração, nós temos que voltar a olhar aqui. Num primeiro momento, totem e tabu. Num outro momento, introdução ao narcisismo. Como eu quero que vocês me acompanhem, e me acompanhem também em relação ao complexo de Édipo, eu vou fazer questão de ler uma pequena frase de como é que o Freud introduz a temática das identificações na psicologia das massas. Lembre que a psicologia das massas é o grande texto. É um texto que conflui todo um pensamento freudiano que ele vem construindo desde o 95 até chegar a 21. Então, é um momento de confluência. É um momento em que o Freud integra, e naqueles capítulos que eu citava para vocês, ele vai dar suas teorias das identificações. Né? E o capítulo 7º inaugura, e ele é um capítulo importante. A ordem e as massas depois, a questão do namoramento e hipnose, depois toda uma questão, né, mítica que ele vai trabalhar no apêndice. Quando ele introduz sobre a identificação, no parágrafo primeiro, inicial, que ele diz aquela célebre frase: a identificação é o mais primitivo laço emocional do sujeito com o objeto. E ele diz uma outra frase que nos interessa, porque ele vai falar o quê? Ela cumpre um papel fundamental na história primitiva do complexo de Édipo ou na pré-história do complexo de Édipo. Mas, como eu acho essa frase muito importante, eu vou ler dentro daquela ideia importante e que é um desafio quando a gente lê Freud. Por que o grande desafio de ler Freud? Porque ler Freud a gente tem que fazer 2 exercícios fundamentais. Né? O primeiro exercício é respeitar a literalidade do texto. Dentro do possível, nós podermos então, nos reportar ao que o Freud diz explicitamente. Isso é fundamental para que a gente possa ter uma ideia do dito. E, evidentemente, nós vamos conversar com o Freud sempre nas entrelinhas, nós vamos conversar com o Freud no subtexto, nós vamos conversar com o Freud nos não ditos, e que aí são as associações que cada um de nós, nas suas leituras, nas suas costuras, vai fazer. Tanto que a gente se obriga, quando vai estudar Freud, fazer costura no tempo e no espaço. O tempo todo eu vou e volto com vocês aqui, sempre com a expectativa de não enlouquecê-los, mas que esse jogo entre o passado e o presente e o futuro no pensamento freudiano, nós temos que fazer porque os conceitos conversam entre si e sofrem modificações. Mas pensando na literalidade do texto, então da importância da literalidade como um recurso possível, e a partir disso nós podemos fazer aquilo que o Freud diz, as nossas especulações, o Freud inicia então dizendo, e eu vou repetir mais ou menos agora nas palavras freudianas, ele diz então, a identificação é conhecida pela psicanálise como a mais antiga manifestação de uma ligação afetiva com outra pessoa. Lembra, identificação é o outro tomado como modelo, de forma passiva ou ativa. E ele diz identificação com uma outra pessoa. E aí vem a frase que eu quero destacar. Ela desempenha um papel na história primitiva do complexo de Édipo, ou em algumas versões, na pré-história do complexo de Édipo. Então, nos interessa, sobremaneira, a partir desta frase, e podemos buscar outras, eu estou pegando essa como um recorte. A partir desse recorte, nós temos recursos, digamos assim, metapsicológicos, amparados no pensamento freudiano, para discutir o quê? A sexualidade ampliada do complexo de Édipo. E o que é a sexualidade ampliada do complexo de Édipo? A sexualidade ampliada do complexo de Édipo é aquilo que todos nós sabemos, mas, seja por vícios de linguagem, vícios de leitura, vícios das nossas formações, nós costumamos reduzir o complexo de Édipo à completiva edípica. Isso é quase uma questão inerente a cada um de nós. Por exemplo, nós poderíamos dizer que metapsicologicamente é uma heresia metapsicológica, entre aspas, falar de uma fase pré-edípica. A rigor, não existe fase pré-edípica. Eu posso falar da fase primitiva do complexo de Édipo. Por que eu não posso falar de uma fase pré-edípica a rigor? Eu não estou dizendo que na linguagem coloquial a gente não fale, eu possa falar muitas vezes, mas se a gente quiser ter um rigor teórico, não existe uma fase pré-edípica. Né? Por que não existe uma fase pré-edípica? Porque o complexo de Édipo, a sexualidade ampliada do complexo de Édipo, ela se daria didaticamente desde o encontro de 2, que se forma um terceiro, até a resolução, entre aspas, do Édipo. Digo entre aspas porque a resolução é sempre um processo inacabado, mas digamos didaticamente na resolução do Édipo. Isso é a sexualidade ampliada do complexo de Édipo, ou isso é a complexidade do complexo de Édipo. Para que a gente sustente essa pressuposição, a gente precisa do quê? A gente vai usar
essa é a história primitiva e a identificação, e vamos recordar esses dois textos. De um lado, Totem e Tabu, e do outro lado, Narcisismo. Com Totem e Tabu, nós sabemos classicamente, né? O Freud vai trabalhar toda a questão edípita, constituindo o sujeito e a cultura. Toda a ideia do desejo interditado via recalque e o desejo interditado na cultura, vide as leis que organizam o meio cultural. A lei que organiza a cultura como um todo, ela é calcada desde o pensamento freudiano nessas questões que a proibição do incesto e a proibição da destruição do totem, representante do pai, como questões importantes intrapsíquica e, evidentemente, no meio cultural. Mas nós poderíamos dizer que Totem e Tabu vai versar sobre o quê? Ele vai versar classicamente sobre os destinos do desejo edípico. Totem e Tabu, a gente poderia dizer, é Freud se ocupando do que Édipo faz com as figuras parentais. Né? Claro, até chegar a Édipo, ele parte dos filhos da horda, né? Esses filhos expulsos, que retornam, matam o pai, devoram o pai, e nós falávamos, a fase primeira do processo identificatório, que é a incorporação, a pulsão de apoderamento, ela é anterior ao processo identificatório. Quando eu falo de incorporação, eu estou falando de conceitos importantes para a clínica contemporânea no que diz respeito aos transtornos alimentares, às drogas de adição, às questões da psicossomática. Porque nessa fase da incorporação nós estamos lidando com o autoerotismo, nós estamos lidando com pulsões parciais, nós estamos lidando com o eu-realidade originária, que é um eu em estado potencial, nós estamos lidando com aquilo que o Freud vai chamar um estado narcísico primordial, que não é o narcisismo primário. Então, todo o universo que o Freud vai desenhar em Totem e Tabu, no que diz respeito à questão edípica, ele tem muito esse olhar, né? Esse olhar dos filhos em relação às figuras parentais. Né? Como eu estava para vocês a semana passada, eu gosto muito da expressão da Roudinesco, que o Freud tem acesso à trilogia dos filhos culpados. Né? E qual é a trilogia dos filhos culpados que o Freud nos legou? Ele nos legou Édipo, de Sófocles, né? Esse filho que mata o pai, fica com a mãe, e acaba com toda a cegueira. Então, a trilogia dos filhos culpados começa com Édipo, depois vem Hamlet, com toda a tragédia, como é que acaba a história do Hamlet, e por último, lá em 27, o Freud nos descreve um dos trabalhos, né? Um trabalho belíssimo dele, que é Dostoiévski e o Parricídio. Quando o Freud vai escrever em 27 Dostoiévski e o Parricídio, é um presente para nós, né? Porque ele pega Dostoiévski e o Parricídio e ele vai trabalhar toda a questão totêmica via os irmãos Karamazov. O que esses filhos que também retornam, matam o pai, e o que vai acontecer com todas as nuances. Então, essa trilogia dos filhos culpados, o Freud vai trabalhar exaustivamente na sua obra, ou seja, os destinos do complexo de Édipo, dessa conflitiva edípica, como é que ela se resolve, como é que ela se equaciona, se vocês quiserem uma expressão mais adequada, o Freud vai dizer isso. Então, Totem e Tabu é o grande texto. O texto seguinte, que nós conversamos com certa propriedade no último encontro, é Narcisismo. Mas no Narcisismo nós vamos acontecer o quê? Que é bem o estilo freudiano na maioria das vezes, de teorizar. O Freud, quando vai teorizar, ele parte normalmente daquilo que é mais explícito em prol do mais implícito. Né? Para ele falar em Totem e Tabu, falar dos desejos do Édipo em relação a Laio e a Jocasta, ele tinha todo um referencial teórico que começou lá em 97. A primeira grande sacada que ele deu sobre isso. Quando ele escreve o texto do Totem e Tabu em 13, ele vai explicitar isso e ele vai fazer um caminho regressivo. Totem e Tabu, então ele vai falar muito mais desses destinos. Narcisismo é as origens do complexo de Édipo. Né? É as origens do desejo parricida e incestuoso. Ele nasce aonde? Ele nasce num tempo anterior. E qual é esse tempo? Esse é o tempo do narcisismo primário e esse é o tempo da identificação na origem do complexo de Édipo, na pré-história do complexo de Édipo, ou na história primitiva do complexo de Édipo. E vocês lembram que nós dizíamos que do autoerotismo para o narcisismo primário, eu ideal, né, mandatos endogâmicos, força parental, nós temos quem em cena? O que a gente diz, o que é o vetor disso? Nós advogamos a ideia da famosa nova ação psíquica como a identificação primária, né? que é daquele rol do ser identificado.
Nós até lembram os achados lá do espólio freudiano, que ser é o primeiro grande tempo, né? Ser identificado, importante. Acho que a Marileia me perguntava semana passada, né? Como é que a identificação primária, por que ela é uma identificação se se trata de vir do outro e não algo que o sujeito faça ativamente? Isso tem a ver, então, com uma passividade originária. Essa passividade originária, isso tem a ver com o conceito de bissexualidade freudiana. Essa passividade originária necessária para que o bebê freudiano se deixe penetrar pelo outro. Se deixar penetrar pelo outro via o processo identificatório. Então, isso é uma passividade, é uma disposição a uma passividade originária, uma disposição feminina originária. Podemos fazer várias interlocuções baseadas no pensamento freudiano, que a partir disso, que esse sujeito vai poder, então, ser, podemos usar uma expressão contemporânea, e nós que estamos estudando as questões raciais, de alguma forma, é um tempo de ser colonizado pelo outro. Esse outro, figuras parentais. Lembra que nós dizíamos é ser produto do desejo parental. Esse é o universo do ser identificado, e esse é o universo do narcisismo primário, dos mandatos endogâmicos parental. Esse é o universo do tempo primeiro do que vai vir a ser a completiva edípica. O tempo primeiro é um tempo narcísico. É o tempo primeiro que tu está subjugado ao poder do outro. E quem é esse outro? São as figuras parentais. Esse faz com que a gente possa discutir, também acho que a gente assimilou rapidamente a semana passada, que a partir do texto do narcisismo, conversando com Totem e Tabu, nesse caminho regressivo que o Freud faz, as origens do aparato psíquico, o Freud tem uma frase extremamente bonita lá no texto do narcisismo, que ele diz, quando ele vai falar do narcisismo primário, ele diz, eu vou olhar desde uma outra perspectiva. Ou seja, até o texto do narcisismo, a perspectiva freudiana era do Édipo em relação às figuras parentais. Quando ele vai escrever o texto do narcisismo, ele muda de perspectiva. Ele olha para as figuras parentais e como é que elas se portam em relação aos seus rebentos, aos seus filhos. Então, é uma mudança de perspectiva importante e significativa que traz todo esse processo das identificações primárias para o primeiro plano. Antes de mais nada, somos colocados nesse lugar e vamos ter que fazer um longo trabalho psíquico para sair desse lugar em prol de identificações secundárias, em prol de um vir ser ativo em termos psíquicos, em termos fantasmáticos, em termos como é que esse sujeito vai tomar conta de si. Então, com a introdução dessa mudança, dessa perspectiva em cena, esse novo olhar, nós diríamos que com o texto do narcisismo fica posto em cena uma nova polaridade importante no pensamento freudiano, mesmo que essa expressão não seja uma expressão que o Freud vai usá-la de forma explícita. Nós podemos pensar que todo esse tempo primeiro teria a ver com as questões filicidas. O que é da ordem do filicídio versus ordem parricida, né? Eu acho que nós vivemos um tempo que, mais do que nunca, as questões filicidas têm que ser resgatadas por nós. A temática do filicídio, ela perpassa o pensamento freudiano. Ela perpassa, né, de uma forma, às vezes sutil, às vezes mais intensa, mas ela perpassa o pensamento freudiano. Claro que nós vamos dizer que o grande protagonismo do pensamento freudiano, sim, é a questão parricida em ato, lá no início dos tempos, depois a questão parricida simbólica. O papel importante da questão parricida simbólica como algo de avanço, como algo de fazer aquilo que nós dizemos que é uma frase emblemática do processo analítico, que é uma frase emblemática que a gente pode usar para o desenvolvimento psíquico, que é justamente quando Freud diz aquela célebre frase do Goethe, aquilo que herdaste dos teus pais, trabalha para fazê-lo teu. Essa é uma frase emblemática. Essa é uma frase assim que a gente pode construir vários textos a partir dela, a importância que aquilo que herdamos, trabalharmos para fazer nosso. E esse é todo um trabalho para fazer esse trânsito das identificações primárias versus as identificações secundárias. As identificações primárias estão na ordem do dado, as identificações secundárias é na ordem do trabalho psíquico, que nós falávamos, a importância do trabalho do luto, o trabalho que faz com que a gente possa abrir mão de coisas importantes. E falar do trabalho do luto, evidentemente, nós sempre temos que nos reportar ao outro grande organizador da vida psíquica, e que é o grande organizador da vida psíquica no pensamento freudiano, é o complexo de castração. Esse que, de novo, vai ser o mediador dessa transformação.
Esse você vai ter a ver quando a gente usa esse conceito que é tão significativo para todos nós, a capacidade de renúncia, ela está calcada nessa ideia. Como é que o complexo de castração vai mediando algo que a gente poderia chamar sinteticamente, né? Se a gente quiser juntar um pouquinho a teoria da bissexualidade com a teoria das identificações, que jogo a gente poderia fazer, né? Uma das possibilidades de pensar de conceitualizar isso é todo um jogo que o Freud vai propor no texto de 14. O texto de 14, com a noção de narcisismo primário, com a questão do eu ideal, o Freud está tecendo coisas importantes naquilo que a gente poderia chamar, não é uma expressão freudiana, mas que a gente poderia chamar uma bissexualidade narcísica. Então, a bissexualidade narcísica, ela está posto nessa conjunção dos dois em um. Isso é o auge da bissexualidade narcísica, é o auge da completude entre o feminino e o masculino fundido, introjetado no outro. Isso é o auge da bissexualidade narcísica. Se nós avançarmos em relação às questões totêmicas, a gente avança da bissexualidade narcísica para a bissexualidade edípica. O que é a bissexualidade edípica? É a bissexualidade que contempla a triangulação. É a bissexualidade edípica que tem a ver com a marca da alteridade. Esse trânsito entre a bissexualidade narcísica, que o narcisismo primário encena com toda a sua amplitude, ela vai ser feita pelo quê? Esse trânsito, quem vai fazer é o organizador por Freud por excelência, que é o complexo de castração. Sempre lembrando, de novo, que assim como a gente fala da complexidade do complexo de Édipo, desde sempre, segmento narcísico versus segmento edípico propriamente dito, se vocês quiserem, da bissexualidade narcísica à bissexualidade edípica, né? Com todas as suas múltiplas possibilidades de combinação. Então, nós temos esse trânsito importante e, evidentemente, que o complexo de castração, assim como o complexo de Édipo, ele tem que ser visto de uma outra forma, que normalmente nós vemos de uma forma reducionista, né? Assim como muitas vezes a gente reduz o complexo de Édipo à conflitiva edípica, lembre, a conflitiva é um lugar a chegar. A conflitiva está posto quando tu entra nessa bissexualidade edípica e as figuras sujeito e objeto estão discriminados e tem todo o jogo de pertinência e não pertinência, certo? E quando a gente está nesse outro universo, ou seja, assim como a gente reduziria o complexo de Édipo à conflitiva edípica, que fica sendo uma limitação, nós podemos reduzir o complexo de castração às diferenças anatômicas entre os sexos. As diferenças anatômicas entre os sexos é ponto de chegada, não é ponto de partida. Foi ponto de partida no pensamento freudiano. O Freud partiu das diferenças anatômicas entre o sexo para teorizar o complexo de Édipo. A primeira vez que ele fala sobre o complexo de castração é aonde? Teorias Sexuais Infantis de 1908. É a primeira vez que ele fala de forma mais explícita e ele parte, sim, de como é que as criancinhas vão vendo quem tem ou quem não tem. Então, o complexo de castração, ele nasce com toda a razão, ele parte disso, mas o Freud também vai fazer um caminho regrediente. Ele vai voltar às origens, ele vai retomar as fases que antecedem as outras perdas psíquicas que nos constituem como sujeito. Lembra que nós conversamos a semana passada, as 4 grandes marcas psíquicas: separação do corpo da mãe, desmame, perda das fezes e, por último, a diferença anatômica entre os sexos, né? É nesse escopo que a gente vai entender o complexo de castração. É a partir da leitura desse escopo que provavelmente a escola lacaniana, em Lacan, vai trazer toda a questão da castração enquanto falta, a castração enquanto a marca da incompletude. Mas, para o Lacan poder fazer isso, evidentemente, ele deve ter revisitado, entre outros, o texto Inibição, Sintoma e Angústia, de 26, onde o Freud, então, vai teorizar, vai nos apresentar essa amplitude do complexo de castração. E que aí a gente vai ter uma série de recursos para poder, a partir de Freud e de outros pós-freudianos, para poder trabalhar toda essa complexidade que implica, então, esse trabalho de transformação a partir do reconhecimento da falta, a partir do reconhecimento da incompletude. E, se nós estamos falando o tempo todo disso, nós temos que trazer para a cena que o trabalho do luto está calcado no complexo de castração.
É só porque o sujeito vive a angústia de castração, que isso põe em marcha trabalho psíquico, e a partir desse trabalho psíquico o sujeito tem condições de avançar ou não em prol do trabalho do luto, é que a gente vai fazer todo esse processo de transformação. A impossibilidade de se haver com isso, como nós dizíamos, o sujeito fica prisioneiro do trabalho melancólico. O trabalho melancólico é a eterna repetição do mesmo, é ficar preso a essas identificações primárias. Aquilo que nós conversávamos a semana passada, e foi uma pergunta bem importante, né, que o que são identificações alheias e o que são identificações alienantes. Né? E que nós clareávamos que foi importante, que as identificações primárias sempre são alheias. Elas advêm do objeto, elas são um produto do encontro com o outro, esse outro que diz quem eu sou. Né? Então, elas são alheias, elas estão toda a problemática do estrangeiro dentro do eu. Toda vez que a gente quiser conversar sobre a presença do estrangeiro dentro do eu, nós vamos nos reportar essas identificações primárias alheias. Essas identificações primárias alheias, nas suas potencialidades, elas vão ser transformadas, elas vão ser trabalhadas, podendo galgar as identificações secundárias mais próprias. O sujeito tomar posse de si, né? Ser dono do próprio desejo, essas várias analogias que a gente pode usar. Né? Quanto às identificações alienantes, são aquelas a qual o sujeito, então, não vai ascender a elas. Ele vai ficar subjugado a elas, que a melancolia vai ocupar esse lugar com muita proeminência. Né? Você sabe que, para Freud, a melancolia, ele tem toda uma predileção para a melancolia, porque nada para ele é tão explícito desse universo das identificações primárias como os quadros melancólicos. Então, ele vai falar da melancolia em Luto e Melancolia, que conversamos a semana passada. Depois ele retoma a falar da melancolia no eu e no id, ele retoma a questão da melancolia para poder retomar as questões das identificações primárias. E depois ele retoma a melancolia lá na Ansiedade e Vida Pulsional, na Conferência 32. Ele retoma a falar da melancolia também com que objetivo? A melancolia como uma espécie de microscópico, como se a melancolia permitisse ter uma espécie de inconsciente a céu aberto, que permitisse ao Freud ter um certo olhar para aquilo que normalmente as estruturas neuróticas vão camuflar, que elas não nos vão dar o acesso que mereceríamos, o acesso que gostaríamos, já que a gente vai inferir o que se passa nesse universo primário, nesse universo arcaico, que contempla todo esse universo das identificações primárias e o caráter determinante delas. Então, quando a gente quer linkar essa questão e quer utilizar o complexo de Édipo como uma forma de manifestação disso, e quando eu cito o complexo de Édipo e a questão da importância dele, do lugar dele na teoria freudiana e de quem trabalha com essas questões desde um viés freudiano, a importância dele, é porque mais do que, né, claro, se o Freud for pegar o modelo que ele construiu, a grande outra crítica poderia ser, mas o Freud vai trabalhar no modelo de uma família heteroparental, numa estrutura clássica europeia, etc. O Édipo nasce nesse contexto. Mas lembrem que o Édipo freudiano foi a contribuição da cultura que o Freud tomou para si, para teorizar, para transformar o que era um mito num conceito metapsicológico. Assim como ele fez isso com o Édipo, ele fez isso com o Narciso. Ele vai transformar isso, o que é uma contribuição da cultura, ele vai trazer para o universo psicanalítico, e isso vira um conceito metapsicológico, como uma grande metáfora para a gente pensar o sujeito se constituindo, etc. Mas se a gente tem a ideia que essa é uma grande metáfora, e é uma metáfora que está calcada no trabalho de Freud também de 1908, se não me engano, deu um branco, mas que é justamente a ideia, que aí a gente acha que amplia a questão, é como se dá o romance familiar. Né? Eu acho que a ideia do romance familiar nos permite pensar as várias facetas pelas quais este encontro entre o que o Freud, que a Rudinesco diz, né? Freud inventou a família edípica. Sim, é uma invenção freudiana. Né? Ele inventa algo e, a partir disso, ele começa a pensar como é que essa grande invenção dele, chamada família edípica, como é que ela vai se combinar, como é que elas vão fazer as suas interrelações. E, a partir disso, ele cria o seu mito, né? O seu romance familiar. Né? Então, o desafio que nós temos, tomando o complexo de Édipo como referência, se a gente quiser tomá-lo, é poder pensar justamente como é que se dá esse romance familiar. Por que caminhos vão se dar esse romance familiar? De que forma isso vai se dar nas mais diferentes configurações das estruturas familiares
contemporâneas, com tudo de novo que temos, com todas as transformações, a pergunta segue sendo a mesma. Como é que se dá o romance familiar? Como é que nesse romance familiar nós vamos instaurar esse elemento organizador, que é o complexo de castração? Como é que ele entra ou como é que ele não entra? Como é que se faz essa função? De alguma forma, como é que o interdito vai se estruturar? Essas são as várias perguntas e que as respostas não são simples e tão diretas, mas que a gente vai ter que ir construindo possibilidades de teorizá-las, de transformá-las, né, nesse interim. Uma outra coisa importante que a gente tem que poder ventilar, deixar retornar para que a gente possa trabalhar, que é justamente assim um outro conceito que o Freud também trabalha lá nos 3 ensaios e que é uma ideia que eu falei rapidamente para vocês, porque assim como o Freud vai contemplar, né, e vai desenvolver a importância para ele que algumas coisas, ele vai trazer um conceito em 1915, no prefácio dos 3 ensaios, ele traz um conceito que é fundamental para que a gente possa, talvez, conversar com algumas coisas freudianas, que é o conceito de disposição, né? O Freud vai explicar, na sua versão, o que é disposição enquanto uma potencialidade de vir a ter, né? E uma das coisas que ele trabalha como uma disposição é o conceito de bissexualidade. Todo ser humano nasce com uma disposição bissexual inequívoca, ele diria. Uma disposição a ter esse jogo entre esse feminino e esse masculino com as suas mais variadas facetas. Assim como todos nós nascemos com uma disposição de vir a ter um aparato psíquico, já que aparato psíquico, ninguém nasce com aparato psíquico, ninguém nasce com o eu, né? Nós temos uma potencialidade de vir a ter. O que nós nascemos, numa linguagem ampla freudiana, nós nascemos com as pulsões. E as pulsões dependem do encontro com o objeto para vir a ser. O que vai acontecer do encontro da pulsão com o objeto é esse universo que, a nossa fala dos nossos últimos encontros, que vai ter na tessitura identificatória o lastro de base. É sobre esse lastro de base produzido no encontro da pulsão com o objeto que se inscreve desde o universo das representações. E os universos das representações, eles têm como vetor o processo identificatório. Como é que uma identificação ela se inscreve no psiquismo? Nós poderíamos retomar toda a questão representacional do pensamento freudiano. Como é que as representações de coisa, como é que as representações de palavra, como é que as representações de objeto, como é que elas vão se constituir no aparato psíquico? Porque identificação é vetor, é meio como o qual o outro se apresenta. O outro se apresenta desde o seu inconsciente e desde a cultura a qual ele está inserido. Quando esse outro se apresenta, ele inscreve psiquicamente algo. À medida que ele inscreve, e isso vai ganhando estatuto de representação, nós vamos tendo o quê? A forma como nós vamos sendo modelado, estruturado nessa relação, nesse jogo. Então, o universo representacional são conceitos extremamente importantes, porque eles são o escoadouro do processos identificatórios, né? Nos processos identificatórios, todas as questões das representações voltam à tona e voltam um pouco à clínica do nosso tempo, que é todo esse jogo entre o universo representacional versus o universo não representacional, que é o grande desafio que começa a se trabalhar de forma muito mais contundente na psicanálise a partir dos anos 90. A escola francesa vai trabalhar, vai se problematizar quais são os universos das representações e o universo das não representações. O Freud, por excelência, e é uma expressão do Green, o Green diria que o Freud é o analista das representações. Todo esse processo identificatório, toda essa questão, para Freud, ela é balizada basicamente pelo complexo representacional, né? Dentro da concepção de um inconsciente recalcado, dentro da concepção do sujeito como sujeito desejante, e que isso todo está posto dentro do universo das representações. Evidentemente, depois dos anos 20, o Freud começa a abrir todo um escopo para o universo não representacional. Mas esse universo não representacional, que remete a esse arcaico anterior aos processos identificatórios propriamente dito, essas marcas precoces, esse arcaico, né, aquilo que o Freud vai falar na carta 52, etc., ele vai retomar a partir dos anos 20, e a partir dos anos 20, com o conceito de pulsão de morte, nós vamos ter todo um universo que vai conversar. É como se o sujeito, a partir dos anos 20, o sujeito freudiano, ele fosse circular em dois grandes universos. O universo das representações, que tem no desejo
a sua grande questão, o desejo edípico, incestuoso, parricida, etc. E, do outro lado, o universo do não representável. Sempre lembrando que o não representável não é igual à ausência de inscrições psíquicas. O não representável são inscrições psíquicas frágeis, mais débeis, são impressões e traços que não galgaram esse espaço. E aí vai estar implicado toda uma série das ditas patologias graves, os pacientes de difícil acesso, toda uma complexidade que, lembrem, é diferente de eu dizer que na psicose ela tem uma falha simbólica. Bom, então o psicótico, desde o olhar freudiano, tem uma relação entre a palavra, a representação coisa e a representação palavra, em que elas não se encontram. Então tem uma falha simbólica importante. Mas o psicótico não tem uma falha representacional, porque as três grandes estruturas freudianas, neurose, psicose e perversão, elas estão no escopo das representações. Elas estão no escopo dos destinos do desejo. Né? E uma outra coisa é esse outro universo, anterior ao processo identificatório propriamente dito, onde a gente tem um eu muito incipiente. E por que eu estou fazendo esse link? Lembrem que o eu passa a existir como uma unidade, como um sentimento de si, só a partir das identificações primárias. Existe um universo anterior que, ao seguir proeminente, com marcas precoces que não são metabolizáveis, e ali, é nesse território que nós vamos encontrar o auge das questões anacrônicas. Nesse território do não recalcado é que nós encontramos efetivamente a não passagem do tempo. Porque o inconsciente recalcado freudiano, que a gente fala da sua atemporalidade, a expressão mais correta, ele tem uma temporalidade própria, porque ele segue sempre trabalhando, proliferando, condensando, deslocando. O inconsciente recalcado clássico que aloja o desejo, ele está sempre em processo de potencialidade de transformação por si só. Enquanto o não recalcado, que é o traumas precoces, ele sim tem uma atemporalidade radical e importante que implica numa série de consequências psicopatológicas, etc. Pessoal, eu estou falando aí há mais de 30 minutos, eu queria introduzir, viajar por alguns lugares importantes, fiz questão de trazer algumas coisas para que a gente pudesse também olhar o que é desses universos clínicos, digamos, que circula pelo universo das representações, o que é da ordem do não representável e que daí não é da lógica do desejo. Lembre, sexual sim, desejante não, que é todo esse universo que, usando uma expressão freudiana, tem a ver com, é da ordem do não recalcado. Porque a ideia de construir um recalcado é uma ideia de estar sobre a possibilidade de um processo identificatório com suas questões mais frágeis, mas que vão se estruturando e vão dando ao sujeito condições de um maior trânsito, de uma maior possibilidade de negociação, de uma maior possibilidade de se haver, com maior potencialidade de ascender as transformações do universo do desejo, em contrapartida a esse outro universo que é muito mais arcaico e muito mais destrutivo. E que aí sim, nós vamos entrar em toda a complexidade da compulsão à repetição depois dos anos 20. Essa compulsão à repetição de um trauma que não encontra a possibilidade de transformações. Mas são várias informações, mas queria deixar sinalizado para vocês, para que a gente possa agora seguir conversando por onde vocês preferirem aí. Então, maravilhoso, Paim, obrigado. Então, está aberto, pessoas quem quiser fazer perguntas ou colocar questões ou esclarecer alguma parte aí da exposição do Paim, nós podemos aqui, pode se manifestar aqui no chat ou abrir aqui o microfone. Eu vou fazer, Paim, porque agora você falou sobre a questão da compulsão à repetição e falou dos transtornos a partir disso, mas a compulsão à repetição ela também tem uma relação com a sublimação, né? Quer dizer, é a capacidade também de encontrar, a partir dessa tentativas, talvez, como você falou, né?
essa tentativa de criar marcas, né? De criar traços, né? Até que tenham sentido, né? Assim, eu acho que eu tenho duas leituras que é sempre importante a gente resgatar quando a gente fala de compulsão à repetição, né? Deixa eu pôr o meu óculos que eu te enxergo melhor. E, assim, eu te acompanho e concordo contigo. Se a gente pensar a compulsão à repetição, né, nesse sentido, como tentativa de simbolização e como tentativa de criação, né? Eu concordo contigo que isso está bem claro naquele texto de 14 de Freud, recordar, repetir, elaborar, né? Essa compulsão à repetição que o Freud coloca ali em 14 e que evidentemente ele já vem construindo ela desde o projeto, vias facilitadas, etc., ela é uma tentativa e é um trabalho de um traumático, mas de um traumático representacional. Lembre, nós estamos antes de 20, e antes de 20 não tinha espaço para o Freud pensar o não representável. Então, essa compulsão à repetição de 14 é uma compulsão à repetição calcada naquela ideia para o Freud, que foi prazeroso em algum momento da história do sujeito. Lembrem que antes dos anos 20, o Freud não tem uma concepção de uma vivência traumática por si só. Ele sempre tem a ideia que o traumático é pela ausência de gratificação. Então, eu diria, falando quando eu dou exemplo disso, né? É o que a Klein diz, o seio mal não é que ele seja mal, o seio mal é aquele seio que é ausente, que frustra. Né? Então, ela tá coerente com o pensamento freudiano dos primeiros anos 20 freudiano. Ela está coerente com as pulsões de seus destinos. Então, a compulsão à repetição de 14, clássica, como ela é colocada, eu concordo contigo que ela visa isso, ela é uma tentativa de uma reedição na busca, quem sabe, de uma criação e de uma transformação psíquica. Eu diria assim, a compulsão à repetição de 14, ela tem uma tentativa de simbolização e estamos falando de traumas representacionais, portanto, na lógica do desejo e da proibição. A compulsão à repetição que Freud inaugura em 20 é a do mais além. Não que essa não continue existindo, essa segue existindo. Agora, a compulsão à repetição de 20, e que nasce justamente de dois fatores fundamentais para Freud. Ele nasce das neuroses traumáticas, produto da Primeira Grande Guerra, 14, 18, anos 19, ele começa a escrever O Estranho em 19, publica em 20, né? O Além do Princípio do Prazer. E o gatilho é as neuroses traumáticas, justamente dessa população que advém da guerra. E a partir das neuroses traumáticas e dos sonhos traumáticos, o Freud lança uma grande pergunta, que é a pergunta do Além do Princípio do Prazer, e que ele vai tentar responder até 40 no compêndio, que é: por que o sujeito repete o que nunca foi prazeroso em nenhum momento da história do sujeito? Essa pergunta está no capítulo 3. Por que ele repete algo que nunca foi prazeroso? Então, é diferente. Até então, prazeroso para uma instância, desprazeroso para outra. É a lógica do princípio do prazer. A lógica que impera depois dos anos 20 é repetir o que nunca foi prazeroso. Aí ele está entrando na lógica de um trauma, da dor pela dor, que eu digo. Um trauma que nunca foi prazeroso, é o traumático, e ele começa a desenhar o que ele vai chamar da verdade material, contrapontos à verdade histórica. Lembre, verdade material é um traumático que está impossibilitado de vir a ser verdade histórica, de ganhar narrabilidade, de ganhar alguma versão possível. Então, essa compulsão à repetição dos anos 20, ela é um caráter disruptivo, ela é um caráter imperativo, da qual o sujeito não consegue negociar, e é a reedição de uma vivência traumática precoce. Então, eu não consigo, e o Freud não diz isso, encontrar nessa compulsão à repetição uma tentativa de elaboração, e sim uma tentativa de pura descarga. Ela está regida pelo princípio do nirvana, na busca da tensão zero. Então, essa é a grande ruptura que, quando o Freud faz a virada de 20, é trazer para a cena essas vivências traumáticas precoces, intensas e com consequências extremamente dramáticas. Por exemplo, nós podemos pensar na compulsão à repetição da psicossomática, que cada vez que toca uma área sensível, lesa o órgão. Né? E, então, ela tem muito mais a ver com descarga. Agora, de 14, eu concordo contigo que ela tem uma busca de simbolização. Obrigada. Obrigada, Clem. Alguém gostaria? Eu gostaria de fazer. Quem é? É Ivone. Oi, Ivone, por favor.
É que, Paim, eu fiquei um pouco confusa quando você falou sobre a bissexualidade narcísica e a bissexualidade edípica. Eu confesso que eu fiquei um pouco confusa. E também quando você fala da escola francesa, né, que veio falando sobre as representações e não representações. Com relação às não representações, eu confesso que fiquei mais confusa ainda, porque você falou uma questão aí, que nas não representações, as impressões elas não galvam, né? Não que não há uma ausência, foi o que eu entendi. Se eu tiver errado, você me corrige. Por isso que eu estou aqui perguntando, porque ficou confuso realmente para mim, eu não consegui compreender muito bem. Você poderia repetir essas duas questões? Posso, Ivone? Não sei se vou ser feliz em clarear, mas vou tentar. Tá bom. Obrigada, tá? Tá, Ivone. Ivone, eu vou começar um pouquinho talvez pelo que, já um pouquinho que eu estava falando para Eloá. Então, vamos ver se a primeira parte talvez seja a parte mais compreensível por todos nós, que é o que o Freud trabalhou a vida inteira desde as afasias, lá de 91 até 1920, que é toda a concepção do psiquismo se instaurando em cima das representações, de coisa, de palavra e de objeto. O texto do inconsciente, por exemplo, é o grande texto onde ele vai tornar isso mais explícito, onde ele vai falar melhor, ele vai ser mais didático sobre a teoria das representações. Mas a teoria das representações no pensamento freudiano tem a ver com como é que a gente inscreve, né, toda a nossa história com os nossos objetos, desde os objetos mais primários até os objetos secundários da nossa história. Isso é construído via representação. Lembrando que representação não é cópia da coisa. Representação é produto dos vários encontros e desencontros com o objeto. A representação coisa, por exemplo, o Valls, que é um argentino que tem um dicionário muito bom do pensamento freudiano, ele costuma dizer que a representação coisa é uma espécie da célula psíquica do desejo. Eu sempre digo essa frase e morro de inveja que ela não é minha, mas é do Valls, eu vou dar os créditos para ele, que a representação coisa é uma espécie de célula psíquica do desejo. A representação coisa está alojada no inconsciente recalcado. Quando eu falo do desejo edípico, incesto e o parricídio, em termos metapsicológicos, nós estamos no território das representações coisa. Quando uma representação coisa, que vai para o pré-consciente, se junta com uma representação palavra, eu tenho uma representação de objeto. E aí, para Freud, começa o jogo simbólico, que faz com que a palavra deslize sobre a coisa. A capacidade metafórica de cada um de nós, desde a questão freudiana, ela tem um jogo entre a palavra e a coisa. Por que as crianças não entendem piadas de cunho sexual? Porque as crianças têm um pensamento mais coisificado. As crianças tratam as coisas abstratas de forma concreta. Né? Se a gente falar em trepar, a gente vai imaginar uma série de coisas. Se tu falar para uma criança em trepar, ela vai imaginar trepar numa árvore, no cavalo, alguma coisa assim. Então, essa capacidade metafórica e simbólica a criança vai adquirindo no decorrer da sua história. Então, isso tem a ver com o jogo representacional. Como é que nós vamos escrevendo a nossa história? Então, toda vez que a gente fala da neurose, o Freud vai chamar as neuroses históricas. As neuroses históricas, elas estão no escopo do universo das representações, em termos metapsicológicos. Em termos clínicos, a gente pode falar do sintoma histérico, do sintoma obsessivo, do sintoma da histeria de angústia, da fobia. Isso são as manifestações clínicas, que em termos do inconsciente, nós estamos falando do quê? O que pulsa no inconsciente? As representações coisas, construídas nos vários encontros e desencontros do objeto. Toda vez que a gente fala de desejo em Freud, seja narcísico ou seja edípico propriamente dito, nós estamos falando do quê? De como é que as representações se combinam entre si e como é que elas fazem para ter toda a lógica do retorno do recalcado. Eu não queria entrar, mas posso citar rapidamente. O Freud diz que o retorno do recalcado, então, algo que está inscrito no inconsciente pode se reescrever no pré-consciente, universo das representações. Então, esse é o universo. Mas, quando o Freud chega aos anos 20, que quando eu falava um pouco para Eloá, etc., o Freud vai fazer um avanço, porque ele vai dizer existe todo esse universo que é produto da história do sujeito e que cria representações. Mas para uma representação ser criada, ela precisa ter uma certa flexibilidade, porque ela vai combinar
vários dos atributos do objeto. Quando eu falo a representação seio, eu estou falando que ele é um conjunto de atributos da mãe. Tem a ver com o cheiro do corpo da mãe, com a textura do corpo da mãe, com o gosto do leite do corpo da mãe, com a forma da mãe acariciar, tocar o seu bebê. Isso vai dar uma representação coisa-seio, representação coisa-mãe, lógica do desejo. Quando ele chega aos anos 20 e ele se depara, então, com a tragédia da Primeira Grande Guerra, com todas as consequências, com aquilo que eu falei das neuroses traumáticas, etc., ele vai, a partir disso, e do retorno de um célebre caso dele, que eu sempre cito, que o Homem dos Lobos, que retorna a procurar o Freud em 19. Ele tinha tido alta em 14, tratou de 10 a 14, teve alta, o Freud publicou o caso dele em 18, e em 19 ele retorna, e com muito dos sintomas que ele tinha lá em 10. Então, o Homem dos Lobos estava encenando uma compulsão, uma repetição do mais além. Então, o que é o mais além em Freud? É justamente esse universo que transcende ao universo das representações. Toda vez que a gente falar em traumas precoces, nós vamos estar olhando para que universo que tem marcas psíquicas muito inespecíficas, marcas que não puderam chegar ao status de representação pela vivência traumática precoce. Esse aparato não pôde trabalhar, transformar e criar representação. De certa forma, criar representação é algo extremamente sofisticado. Mesmo que temos todas as patologias neuróticas, o universo das representações. Mas o universo da representação é muito mais sofisticado que o universo da psicossomática, que está nesses traços precoces e que não tem uma representação simbólica do corpo. Esse corpo que nos habita, ele tem que ganhar inscrição psíquica. O nosso corpo, por si só, ele não está inscrito, ele vai ser inscrito psicamente, vai vir a ser um corpo representacional. Aquilo que nós não representamos no nosso corpo psíquico são áreas sensíveis que podem estar mais expostos às manifestações psicossomáticas. Claro, essa temática, Ione, do mundo das representações ou não representação, eu posso voltar num outro momento para falar um pouco sobre esse universo, que ele é amplo. Eu estou pegando apenas um recorte a partir da ideia que as identificações estão implicadas nesse processo representacional. Então, a importância é que a virada de 20, eu poderia dizer de forma muito reducionista, ela inaugura toda a complexidade de um mundo não representacional. A maioria dos autores que vão trabalhar com isso, eles vão resgatar uma carta do Freud lá de 96, que é a famosa Carta 52, que eu digo é a carta mais famosa do Freud. De todas as cartas que ele mandou a Fliess, que são quase 3.000 cartas, se eu não estou enganado, a Carta 52, para esta problemática que nós estamos falando, do não representável, do arcaico, lá é que ele vai teorizar indicadores de percepções, marcas precoces. Ela é bem importante toda vez que a gente vai escrever sobre isso e quer dar uma certa consistência teórica, a gente retoma ela porque ela é uma clássica carta por essas questões, ressignificando ela à luz dos anos 20. O que eu falei sobre a bissexualidade narcísica e a bissexualidade edípica foi uma forma didática de condensar questões importantes. Então, o que eu estava chamando de bissexualidade? Porque se eu parto do pressuposto que o narcisismo primário é produto do investimento parental, casal parental, seja homossexual, seja heterossexual, seja famílias multiconstituídas, os bebês vão ser produto do investimento parental. Esse investimento parental sempre vai estar atravessado pelo que o Freud chama o masculino e o feminino que nos habita, homens e mulheres. A forma como vamos colocá-lo, no auge das questões narcísicas, está ali a bissexualidade, mas uma bissexualidade fusionada, indiscriminada, mas ela está posta. Está posta porque ela vem desse inconsciente parental, e esse inconsciente parental é constituído pelas várias facetas do feminino e do masculino. A diferença entre a bissexualidade narcísica, fusional, indiscriminada, e a bissexualidade edípica é que na bissexualidade edípica a triangulação está posta, mas então, esse jogo entre passividade e atividade, entre masculino fálico e castrado, entre o feminino e o masculino, vai estar posto de uma forma mais discriminada. A resolução do Édipo, resolução que eu estou dizendo sempre é uma palavra complicada, vamos dizer a equação edípica que nós conseguimos dar conta dela, porque esse processo sempre está em trâmites, né? Mas, de qualquer forma, é o que permite, na resolução, o sujeito poder ter um predomínio do que a gente pode chamar ou da masculinidade ou da feminilidade. Isso tem a ver, então, com essas discriminações. Então,
A bissexualidade narcísica é essa grande fusão entre o feminino e o masculino que compõe o narcisismo primário. A bissexualidade edípica é toda uma discriminação sobre a problemática do masculino e do feminino com as suas diferenciações, aonde vai poder ter como resolução final uma maior amplitude ou da masculinidade ou da feminilidade e como é que vão se dar também as escolhas de objeto do sujeito. Né? A minha ideia é que a semana que vem nós possamos conversar um pouco sobre as escolhas de objeto a partir desse processo identificatório, a partir dessas bases fundantes, como é que isso vai permear as nossas escolhas de objeto. Tá, é isso que eu ia te perguntar, realmente, essas escolhas. Obrigada, clareou bastante agora, Paim. Tá bem. Muito obrigada. Eu ia te perguntar, mas aí agora você já disse. Pretendo a semana que vem que a gente possa trabalhar um pouco as escolhas. Tá. Olha, muito obrigada pela sua aula, estou adorando. Ô, Paim, tá, ficou registrado que você vai dar um novo curso sobre representações, né? Tá todo mundo de prova aqui. Aí, Elo, anota isso, hein? Tá anotado. Tá anotado. Posso sugerir também? Pode sugerir o próximo curso? Pode. Compulsão à repetição e transferência. Como é que essas coisas se articulam? Eu gostaria muito de te ouvir. Bom. Eu queria fazer uma pergunta, posso? Sim, pode, Rosana. Então, tu falaste na importância do trabalho de luto nesse processo da identificação secundária, né? E a questão do luto da criança narcísica, né? Do bebê narcísico, e também, talvez, de todas as castrações aí da vida. Mas eu fiquei pensando, o que será que o Freud diria nesses tempos de pandemia, né? Onde a gente não está conseguindo fazer muito direito a esses lutos. Eu tenho escutado que isso vai resultar numa melancolização da sociedade, né? Então, queria saber se tu concorda com isso, se isso também vai depender de como cada um, né, aonde cada um chegou nessa constituição psíquica. Então, era isso. Não, Rosana, eu acho que a tua pergunta é uma pergunta importante. Eu acho que esse é um pouco o desafio que todos nós psicanalistas, claro, vários setores, mas trazendo as questões para o nosso métier, para nossas questões, né? Eu tenho pensado um pouco, eu acho nisso que tu dizes, assim, e há pouco eu falava sobre a questão das neuroses traumáticas pós-guerra, né? Eu acho que a gente está numa reativação das neuroses traumáticas, né? Acho que nós vamos viver, estamos vivendo, evidentemente, mas as repercussões da sua maior intensidade, evidentemente, vão se dar provavelmente em 2022, 2023, nesse a posteriori, né? Dessa intensidade, e acho que uma coisa que tu tem dito que é extremamente importante, e todos nós sabemos, que todos nós, de alguma forma, em graus diferentes, evidentemente, o fator intensidade, estamos vivendo uma impossibilidade de elaborar nossos lutos, inclusive os lutos mais concretos, né? Todos nós que perdemos familiares ou amigos e que faríamos um trabalho com o outro e conosco, né? Toda vez que a gente vai num velório de alguém, a gente vai pela gente e pelo outro, né? Porque aquilo também é um exercício de nos havermos com a finitude, com a transitoriedade, com a morte, com a capacidade altruísta em relação ao outro, essas questões todas. Então, nós estamos vivendo toda uma contingência em que esse trabalho, desde as questões mais explícitas, as questões mais implícitas, elas estão obstruídas, elas não estão se dando, elas estão se dando num outro patamar. Claro que tu já responde um pouco, né, Rosana? Tu diz assim, né, mas evidentemente, como nos constituímos, né, como nós estamos no nosso arcabouço fundamental, isso vai ser um elemento determinante para que porque eu diria que a pandemia é a melhor representação que eu encontro para o que a gente pode chamar de verdade material, porque é uma verdade material, traumática, e que não tem como dar conta de metabolizar isso com os recursos até então vigentes, além das questões individuais de cada um de nós. Então, nesse sentido, se eu tivesse que pensar algo, sim, as neuroses traumáticas elas estão de volta de uma forma coletiva, talvez
durante a Primeira Guerra se viveu, Segunda Guerra, talvez, mas desta coletividade, dessa forma, eu acho que não, porque mesmo que o Brasil tivesse ido para a guerra de alguma forma, o Brasil em si, nessa guerra, não. Temos outras guerras, né? Podemos pensar nas guerras em tempo de paz, com todas as tragédias diárias, etc. Mas a pandemia tem toda essa particularidade intensa. Então, se eu tivesse que escolher um lugar para pensar como uma hipótese teórica, sim, eu acho que a melancolia vai estar na ordem do dia, né? Eu acho que a melancolia vai tocar todos nós, evidentemente, com graus e intensidades diferentes, né? Porque a melancolia ela tem vindo, eu diria, porque eu parto de uma tese, como muita gente também parte, que todos nós temos uma base melancólica nos constituindo. Por que a gente tem uma base melancólica, uma melancolia de base estrutural? Porque nós nunca elaboramos a perda dos objetos primários. Por mais bem trabalhado que seja a perda dos objetos primários, é um quanto do inelaborável, nós não elaboramos. Então, isso faz que a gente sempre mantenha um quanto melancólico, e a melhor manifestação dessa melancolia estrutural é a nostalgia que nos habita. Cada vez que eu estou nostálgico, eu sei que eu estou com a minha questão melancólica mil. Esse papo que no meu tempo as coisas eram isso, no meu tempo, quanto mais velho a gente fica, mais a gente volta no meu tempo, né? E no nosso tempo tinha coisas boas e coisas ruins, etc, né? Então, essa melancolia de base, ela está posta, ela está agora sobre toda essa intensidade que nós temos vivido, então eu acho que nós temos que retomar naquilo que nos cabe, além das questões autoanalíticas e as nossas análises, eu acho que a gente tem que retomar estudar neuroses traumáticas, acho que a gente tem que retomar, repensar a questão da melancolia, e não a melancolia só os moldes que o Freud fala lá em Totem e Tabu, em Luta e Melancolia, a melancolia clássica, intensa, com toda aquela desvalia, aquela evidentemente vai continuar existindo, mas esses estados melancólicos, aparentemente tipo normopatas, assim, eu acho que esse vai ser o grande desafio que nós vamos ter para enfrentar individual e coletivo, né? Nesse duplo vértice que nos toca aí. Boa noite. Oi, boa noite, Sônia. Tudo bom, Sônia? Eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho compartilhado com o meu grupo de amigos algumas pessoas sobre o meu caminho de construção para nesse processo de me tornar uma psicanalista, né? E uma amiga me falou uma coisa, alguém que é minha colega de trabalho, na verdade, e ela me disse, mas a psicanálise é passé, né? É coisa do passado, não tem mais essa importância, né? E ela me falou isso, na verdade, pelo vídeo, né? A gente estava numa conversa de trabalho e em um momento a gente deu uma relaxada e ela me colocou isso, que não tem mais essa importância, né? E aí na verdade, eu ouço muito o que as pessoas falam, não necessariamente eu não reajo na hora, mas fiquei pensativa sobre isso, eu discordo do que ela falou, né? Até porque senão eu não estaria nesse interesse, mas, ao mesmo tempo, eu queria, se você pudesse um pouco, ou os colegas também, falar um pouco desse descrédito construído sobre a validade. Isso não é um debate novo, eu sei, né, é um debate antigo, mas sobre o descrédito da psicanálise como um lugar, uma possibilidade, um espaço, né, uma prática, uma teorização, enfim, uma série de possibilidades de reflexão de interpretação dessas perspectivas atuais, do passado também, essas questões que você traz das identificações, né, uma série de temáticas e de questões relacionadas ao trato do ser humano, à vivência do ser humano, as experiências subjetivas e objetivas, que são muito atuais, e eu encontro, eu vejo, consigo perceber possibilidades de diálogo, de conversa, né? Mas eu queria um pouco... Mas essa questão que ela me trouxe, ela é muito impositiva nas coisas, né? Ela tem uma personalidade muito forte,
E não adianta para mim, e também não me interessa não pensar e não dialogar, simplesmente apagar o que ela falou, porque eu sei que não é só ela que diz isso, né? E alguém das ciências humanas, então eu estou acostumada, eu sou das ciências humanas, pesquiso, eu estou acostumada com as pessoas rebaterem, né? E esse confronto entre formas de pensar, entre praxis, né? Somente no campo teórico, ele é comum, né? Então, mas eu fiquei interessada em ouvir, só ficava pensando, vai chegar dia 16, eu tenho que colocar de alguma forma essa pergunta, e sem querer ser ofensiva, né? Porque eu sei que eu estou aqui num ambiente de psicanalistas, mas eu acho essa pergunta, para mim, ela é importante, até para me estruturar enquanto alguém que está perseguindo nesse caminho. Então, eu acho que você traz, assim como outros colegas, questões muito, muito atuais, muito presentes, inclusive da perspectiva da diversidade, da discriminação, que são temáticas que me interessam, das várias formas de discriminação, de opressão, de subjugação. Enfim, é isso, de subalternização das pessoas, que eu encontro coisas importantes e diálogo, inclusive, com o que eu já faço, que é na área de ciências sociais, educação. Então, eu queria ouvir um pouco o que você poderia dizer sobre isso, e também os colegas que estiverem interessados puderem contribuir. Eu agradeço. Obrigada. Que bom, Sônia, que tu trouxe a questão, e não só para mim, né? E que a gente possa compartilhar, porque a tua questão, como tu mesmo disseste, ela é uma questão importante, eu digo assim, ela faz parte da própria história da psicanálise, né? Se nós formos voltar às origens da psicanálise, no final do século XIX e no século XX, o Freud se confrontava com essas questões, né? O Freud tanto se confrontava com essas questões que ele sempre teve uma grande pretensão de a psicanálise ser considerada uma ciência, né? Tipo, em questões que estão contemporâneas lá quanto aqui, a validade científica da psicanálise, a capacidade de comprovação do método, o quanto é verificável, o quanto não é verificável, essas questões perpassam esses 100 e poucos anos da psicanálise. Mas eu gosto, assim, te ouvindo, eu lembrei de uma frase da Rudinesco que eu gosto muito, que tem um pouco a ver com isso, né? E que ela falava um pouco do nosso tempo, e ela diz, o nosso tempo não tem tempo para se ocupar da longa duração do psiquismo, né? Eu e a Lúcia, bem no começo, falavam sobre a questão do tempo, né? Do tempo, da temporalidade, da percepção do tempo, e como é que nós lidamos com isso. Quando tu me fala isso, eu tenho um sentimento duplo, né? Um sentimento, tipo assim, o que está acontecendo com a psicanálise, etc, etc. E do outro, eu tenho uma sensação, assim, que isso faz parte da nossa história, né? O lugar da psicanálise, quando ela não estiver nesse lugar, a gente pode questionar, que é uma outra expressão que todos nós já ouvimos em algum momento, a psicanálise ela está sempre na contramão dos acontecimentos. Por quê? Porque a psicanálise, por excelência, ela é uma ciência da interrogação. Ela é uma ciência da pergunta, ela é uma ciência que se baliza na ideia de que, bom, os fatos estão dados, mas, além disso, o que nós temos que tem a ver com essa questão? Por que ela interroga? Porque ela tem como uma base o mundo do inconsciente, né? O que o Freud fala, a verdade do desejo, que são várias formas de nós falarmos, né? Desse externo desconhecido que é o nosso estrangeiro. Então, de alguma forma, quando a gente diz que a psicanálise está na contramão do movimento cultural, porque ela tem esse compromisso, ela tem o compromisso de fazer pensar. E a pergunta é uma forma de fazer pensar o contexto social que nós estamos inseridos, as questões que nos permeiam, né? Isso que a psicanálise vinha trabalhando nos mais variados setores e que eu acho que a pandemia, com toda a sua dramaticidade, ela tem toda uma dramaticidade indiscutível, né? Mas, indo além daquilo que já sabemos, a pandemia ela está fazendo um trabalho interessante, que é justamente o universo dito pensamento científico, ele vinha hiper corroído por um pensamento muito mais religioso do que científico, né? A ciência que nós iniciamos no século XXI é uma ciência que estava impregnada de uma ideia de imortalidade. Tem um documentário que eu gosto muito, eu até comentei esse documentário no Congresso Brasileiro lá em Belo Horizonte, que é Quanto Tempo o Tempo Tem, né? É um documentário de 2011, é um documentário
com pensadores brasileiros, etc., é quanto tempo o tempo tem, que é justamente essa questão do tempo, é justamente essa questão da busca da imortalidade a qualquer preço, né? Toda uma ideia de um mundo construído em casta entre mortais e imortais, e não como metáfora, e sim como fato, né? Então, tem uma série de questões que eles colocam ali e que a psicanálise não estava presente entre os vários pensadores, que talvez tenha a ver um pouco com o que tu dizes, que é justamente pensar toda essa questão, né? Toda essa questão que faz com que aquele texto do Freud, de 16, que eu também citei ele, mas é o texto que eu acho mais importante para falar de qualquer contexto cultural. Toda vez que eu vou falar de qualquer contexto cultural, todas, se eu não falo, eu penso, é o texto da transitoriedade. Sobre a transitoriedade, no trabalho do Freud de 16, que ele fala justamente desse processo inerente à vida humana, que é nascer, crescer e morrer. Então, nesse sentido, a psicanálise sempre é portadora de má notícias. A psicanálise está sempre portando a questão, olha, somos seres finitos, né? Estar ou não estar é uma questão temporal. A passagem do tempo está posta, né? Ele vai trabalhar o nosso envelhecimento, ele vai falar as perdas inerentes a viver. Então, a transitoriedade é um texto poético, o Freud falando lá com o poeta, com o Hegel, deu um branco, com o poeta, o namorado da Salomé. Então, eles estavam, da Salomé eu lembro. Rilke. O Rilke. Eles estão todos numa conversa lá, e esse poeta está com vários traços mais melancólicos, digamos assim. Para que admirar a beleza das coisas se elas estão fadadas a morrer? Mas o Freud, talvez por isso elas mereçam ser mais admiradas, se nós nos dermos conta da fluidez do tempo, né? Então, isso é só um modelo de um pensar psicanalítico muito diferente do pensar narcísico da cultura. Uma cultura que se predispõe, né, à imortalidade, a questões estéticas de beleza e da passagem do tempo que não pode ser registrada, que não pode ser vivida, tudo aquilo que denuncia os limites do meu corpo, eu entro em tentativas de minimizar. Então, uma série de contextos que faz que a psicanálise fique sempre um pouco à margem da cultura a qual ela está inserida. Porque ela é uma ciência por si só, ela tem que problematizar. Então, e o problematizar, evidentemente, é desacomodar o que está posto, o status quo, há que ser desacomodado, né? Tanto que nós sabemos que a psicanálise, para não dizer que eu não falei disso de novo, a psicanálise, por exemplo, agora, nesse último ano, ela sai daquele lugar cômodo e da indiferença que ela estava submergida em relação às questões raciais. Ela só começa a sair desse lugar, né? Um lugar que ela nunca esteve alheia aos fatos, e vai começar, então, a se envolver com isso, a se implicar com isso, a partir do último ano. Então, ela retoma um pouco o seu compromisso histórico de não omissão, né? Então, essa ciência não omissa, ela é uma ciência que causa aquele, tanto que é o trabalho talvez mais citado, a psicanálise tem a ver com o mal-estar na cultura. E se ela denuncia o mal-estar na cultura, ela está sempre ameaça de ser decapitada. Ótimo, Pai. Tem mais nós estamos no final, mas tem uma pergunta da Cris Feijó. Pode ser? Pode. Tá? Ela coloca assim, eu não sei se ela quer falar, mas ela escreveu aqui no chat que está ainda pensando em laço social, qual seria a relação entre patriarcado e trauma, e de que feminino e de qual masculino poderíamos pensar a bissexualidade fusionada e narcísica de que falaste? É a Sônia, falaste? Não, foi a Cris Feijó. A Cris Feijó. Cris, não, a gente vai poder começar a desenhar alguma coisa sobre isso e talvez a gente possa seguir também no próximo encontro, porque essa tua pergunta, ela traz uma série de coisas, né? Tu fala do laço social, da questão do patriarcado, da questão do feminino, ou da questão dessa passividade, né? A Sônia falou desse lugar do subalterno, o que o subalterno também implica, um lugar de estar subjugado ao outro, e evidentemente toda a questão do patriarcado, ela vai ser esse grande modelo, né, importante e significativo, e que toda a questão quando Freud vai
escrever lá o Totem e Tabu, ele vai também, mesmo que o Freud tenha toda uma questão com a questão do pai, mas ele vai fazer toda uma questão importante ali de questionar esse lugar do patriarcado, e de alguma forma o Freud e Viena estavam todas sobre a vigência de uma questão monárquica ainda, né? A monarquia no Estado austríaco, no meio da Primeira Guerra ali, que isso vai se diluir, né? Então, essa questão da falência do patriarcado está posto de forma importante e significativa. Eu acho que a gente vai poder retomar essas questões a semana que vem sobre a questão do feminino, né? Do feminino enquanto bissexualidade, que eu fiz questão de falar várias vezes para vocês, então, quanto constitutivo independente do gênero, mas, evidentemente, nós podemos pensar, e o Freud vai contribuir como o texto da feminilidade, que tem a ver, de alguma forma, com o tornar-se mulher, como alguém se torna, que caminhos são esses, que tem toda uma certa analogia ao tornar-se mulher. Nós podemos também fazer toda uma construção que é como tornar-se negro, da Neusa, etc. Como é que esses trâmites se dão e como é que se dão esse processo transformatório. E, principalmente, como sair do subjugo, né, do estar subjugado ao outro, quando essa questão narcísica é tão importante, principalmente as questões narcísicas primárias, que estão marcadas justamente pela impossibilidade da marca do terceiro e da alteridade, né? E que lugares é posto isto. Mas eu acho que a gente retoma a semana que vem, né? Eu pensei a semana que vem, pessoal, só para que vocês queiram voltar, eu pretendo a gente poder conversar um pouco, né, sobre essa questão, como é que as escolhas de objeto vão perpassando a partir disso tudo que nós falamos, né? Como é que se dão essas escolhas, quais são os caminhos possíveis, como é que a gente pensa a estruturação do sujeito e a relação das escolhas de objeto, né? Nós podemos pensar na heterossexualidade, na homossexualidade, nas questões da bissexualidade constitutiva e como é que isso implica nas escolhas de objeto, né? Entre outras coisas, e evidentemente, como é nosso último encontro, de nós podermos também conversarmos sobre várias coisas aí disso que a gente conversou nesses 2 encontros, a gente poder ter um terceiro encontro para poder ampliar e fazer um fechamento dessas questões.